Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio aí do nosso DC Talk. E hoje a gente tem um convidado especial aqui, é o Fernando Frediani. A gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente, né? Não é um assunto totalmente ligado à infraestrutura, mas é um assunto tão importante quanto, ou até mais, né? Bom, eu tô com o currículo dele, aqui é um pouco extenso, mas vamos lá. O Fernando Frediani atualmente trabalha na Americanet, né? Mas ele é engenheiro de computação, formado pela PUC de Campinas. Ele tem MBA em gestão empresarial, né? Pela FGV. Já atua no ramo já há muito tempo, né? Ele trabalhou em diversos provedores na parte de banda larga, infraestrutura. Trabalhou com engenharia, né? Gerente de engenharia e infraestrutura na UPX, que é uma empresa também do ramo de cibersegurança, né? Da parte de DDoS. Trabalhou também na NTT como arquiteto de sistemas, já fez diversos projetos de cloud, né? Trabalhou no exterior. Então, assim, tem um currículo bem extenso, né? Acho que vai contribuir bastante aí para um podcast com um conteúdo bem legal, bem diferente do que a gente está acostumado. Passou aqui também por vários outros países, né? Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, França, Suíça, Alemanha. E atualmente você está na Americanet, como eu falei, e é membro e fundador da diretoria do Brasil Peering Forum, né? Que acho que está bem ligado ao que a gente vai falar hoje. Participa de diversos fóruns relacionados à governança de internet, enfim. Vamos lá, fala um pouquinho para a gente, Fernando. Complementa aí o seu currículo, se você puder, se eu esqueci alguma coisa importante, mas conta um pouquinho para a gente aí da sua trajetória. E aí, em seguida, a gente entra aqui no tema do podcast. Legal, obrigado aí pela introdução, Matheus. Obrigado pelo convite também, estou contente de estar aqui batendo esse papo com vocês. E é uma bela jornada aí até então, aí já passei por vários lugares, né? Hoje eu trabalho com o mercado de internet na área de banda larga, né? Trabalho na Americanet, lá na área de engenharia, né? Sou responsável lá pela parte de engenharia de redes, operação de rede também. Mas já trabalhei também muito na área de infraestrutura. Muita gente não sabe, né? Eu atuo aí nesse setor de internet hoje, mais nessa área de banda larga, mas eu comecei no data center, no chão de data center mesmo, colocando rack no server, cabeando, crimpando RJ45, e eu gosto muito do mercado de data center, tudo que é relacionado à infraestrutura, eu gosto muito até hoje. Hoje, né, na área de banda larga, a gente usa data center muito, mas muito para hospedar equipamentos de telecom, né? Mas nós temos também servidores e tudo mais. Mas uma boa parte aí da minha caminhada foi nessa área de infraestrutura, data center, né? E eu, como você falou, eu comecei trabalhando fora do Brasil, lá no Reino Unido, né? Trabalhei em projetos aí em vários países lá na Europa, Estados Unidos. E depois, quando eu voltei a morar e trabalhar aqui no Brasil, trabalhei em outras empresas aí como PX e agora Americanet. E além disso, né, eu atuo bastante aí além do nosso trabalho, né, no dia a dia, né, faço bastante palestra, estou sempre com o pessoal tentando contribuir um pouco com o conhecimento técnico para as pessoas com quem a gente interage no dia a dia, né, levar um pouco de conhecimento. E aí, a partir disso, surgiu a iniciativa da gente fundar, alguns anos atrás, aí, o Brasil Peering Forum. O Brasil Peering Forum é um grupo de operadoras de rede, né, em inglês a sigla é NOG, né, Network Operators Group. E a gente tem uma wiki onde a gente publica, não só nós que fazemos parte do Brasil Peering Forum, mas ela é aberta a qualquer pessoa da área publicar um conteúdo técnico em geral. Ali tem passo a passo, how-to, artigos, vários tipos de conteúdo que são para as pessoas usarem ali como referência para o seu dia a dia de trabalho. Então, assim, para ajudar a elevar a qualidade do conhecimento técnico das pessoas ali. E também faço palestras aí na área de internet. Eu gosto bastante de estar com as pessoas, né? De aprender com elas, né? Tem pessoas aí fantásticas, bacana. E aí tem alguns assuntos que eu tenho um especial interesse, né? Um deles que a gente vai falar bastante hoje aqui é o problema da escassez do IPv4, né? Ele tem se tornado um problema crescente aí para todas as empresas que operam na área de internet, né?
Então, a gente está num período assim, de muita dúvida, né? Como continuar ativando o cliente, como continuar crescendo a empresa com esse problema da escassez do IPv4. Tema de governança de internet, que é um assunto também que eu gosto bastante de sempre estar inteirado, poder estar conversando com os colegas. E sem IPv4, né, sem endereço IP, né, na verdade, né, IPv4, IPv6, ninguém existe na internet. Então, para uma empresa poder existir, poder empreender, poder fazer algo diferente, precisa estar conectado e ter IPv4, e esse é o nosso grande problema no momento. Legal. Bom, e aí já entrando no tema, né, que acho que esse é o principal tema aqui do nosso podcast, é falar sobre o mundo IP, o IPv4, a escassez. Por que aconteceu, né? Eu me lembro que em 2009, lá eu estava trabalhando na Embratel, eu lembro que tinha até um contador da LACNIC que ficava mostrando quantos IPs V4 faltavam para esgotar oficialmente, né? E por que isso acabou? Onde que é o principal problema, né? Quem consome esses IPs? Eu imagino que tenham coisas que estão alocadas com pessoas que não usam, não precisam, porque era coisa lá do passado. Então, se puder explicar um pouco, né? Por que está tão difícil o IPv4 hoje, né? Ou de onde surgiu isso? Enfim, como que se explica essa escassez? Então, a história aí da internet, como a gente conhece ela, né? Ela é um pouco mais recente, principalmente aqui no Brasil, mas ela começou já há muito tempo, mais de 40, quase 50 anos atrás, né? Que foi quando foi começado a usar o protocolo IPv4, né? Foi na transição ali da ARPANET, que usava um outro protocolo, né? E aí ele passou a usar o TCP/IP, e aí com isso passamos a utilizar o IPv4. Então, naquela época, como tinha muito pouca gente, muito poucas instituições conectadas na internet, foram feitas algumas alocações para essas empresas, e lá no começo, como tinha abundância, né, são mais de 4 bilhões de endereços IPv4, algumas instituições receberam blocos muito grandes. Então, isso no começo já houve ali uma alocação talvez um pouco excessiva, mais necessária. Não planejada. Não planejado, porque falaram assim, nunca ninguém vai usar isso daqui, né? E hoje faz uma falta tremenda, né? Imagino que cada desktop tinha seu IP da universidade, né? Mas exatamente isso, exatamente. Inclusive, tem alguns casos bem interessantes aí que, às vezes eu brinco com os colegas que eu falo assim, nossa, tanta gente sofrendo, e tem alguns lugares que tem abundância ainda, algumas instituições que receberam e não usam mais. Já vi, por exemplo, Wi-Fi público com IPv4 no device que a pessoa está usando no parque, por exemplo. Meu Deus. Olha que interessante. Isso que é usar mal mesmo. Isso que é ser rico em IPv4. Exatamente. Vale ouro, né? Mas aí essas instituições receberam, né, grandes blocos, mas ainda assim isso não foi um problema lá atrás. A gente passou aí por décadas com todo o espaço de endereçamento IPv4 sendo alocado para muitas empresas de internet aí no mundo inteiro. Isso durou décadas, né? Mas chegou um momento que, com o crescimento do número de pessoas conectadas na internet, isso já não estava sendo mais suficiente. Mesmo com alguns rearranjos que houveram, alguns desses blocos até saíram dessas empresas, né? Elas abriram mão, elas transferiram e foram para, geralmente, grandes provedores de internet, que são os grandes consumidores de IP. Ainda assim falta muito, né? A gente lembra que tem devices, não são só pessoas que se conectam à internet, são devices de todos os tipos. E aí, a gente, com o NAT, até conseguiu, né, segurar isso por muito tempo. Mas chega uma hora que não dá mais, né? Porque você precisa começar a fazer algo que é muito conhecido dos provedores de internet. Quem atua no mercado de banda larga vai saber bem o que eu estou falando, que é CGNAT, que é o NAT atrás de outro NAT, né? Porque você já tem o NAT na casa do usuário, agora você vai ter o NAT no provedor. Então, isso começa a causar problemas para o usuário, para o final, para o teu cliente, para a navegação dele. Você já não consegue ter conexões entrantes. E para isso que tem o IPv6 já aí há mais de 2 décadas, pelo menos, né? 25 anos. E ainda a gente está caminhando, a gente está evoluindo bem o IPv6. Esse é outro tema aí que eu trabalho bastante para que as pessoas se conscientizem e implantem, né? Entendam que não é algo meramente cosmético.
Mas ainda tem um bom chão pela frente e enquanto isso a gente vai ter essa dependência do IPv4, infelizmente. Imagino. Então, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia falar assim, então a gente começou lá atrás, né, no início, a gente passou essas décadas todas e até a gente chegar em 2011. 2011 foi o momento que a IANA, que é uma divisão lá dentro da ICANN, alocou os últimos 5 blocos /8 para cada um dos 5 RIRs no mundo, né? Os 5 RIRs são as entidades regionais de cada região do globo responsável por alocar endereços IP para os provedores em geral e tal, né? Que na nossa região, no caso, é o LACNIC. E foram alocados esses últimos 5 blocos, tinha uma política global que dizia que quando alcançasse um determinado número de estoque ali em um dos RIRs, seria alocado os últimos 5 blocos /8, né? E foi feito isso. E depois, com o tempo, cada RIR foi alocando esses blocos para os suas organizações, sistemas autônomos. E nós, aqui no LACNIC, em 2014, nós começamos a entrar num processo gradual de esgotamento do IPv4. Então, são fases já pré-aprovadas de uma política de esgotamento para fazer o que é chamado de soft landing, que é você continua alocando os blocos restantes de IPv4, mas de uma maneira mais restritiva, né? Então, em 2014, até alcançar ali o primeiro /10 que restava, as empresas ainda recebiam os blocos e tudo mais. Depois, no mesmo ano, olha como foi rápido, né? No mesmo ano, 2014, nós chegamos na fase 2 de esgotamento, que significa que as empresas que precisavam continuar solicitando IPv4 para o LACNIC, no caso para o NIC-BR, né? A gente já vai falar a diferença do NIC-BR, LACNIC, como é que funciona isso daí. Mas elas até poderiam receber blocos novos, só que aí era restrito até no máximo 1/22, ou seja, 1.000 endereços IP, independente do tamanho da empresa, da justificativa. Então isso foi ali até mais ou menos 2017, e aí em 2017 nós entramos na fase 3, né? Que ela é uma fase mais restritiva de todas, e ela diz que até é possível você receber um bloco ali, desde 1/24 até 1/22, só que só para novas empresas. Então, se você já tem uma empresa, já tem um bloco alocado lá, você não é possível para você receber mais blocos IP. Apenas se você tiver uma nova empresa, você precisa ali de um mínimo de blocos para poder empreender, operar na internet, você solicita e é possível receber. Porém, para quem está assistindo aqui, não se animem tanto não, viu, gente? Porque, embora seja possível, não existe os IPs. Acabaram. A reserva do LACNIC acabou, né? Você entra numa fila de espera. Entra numa fila de espera que é anos. A última vez... às vezes não receber ainda, porque você pode passar por um crivo ali e falar, não, esse cara não precisa. Se você justificar direitinho, né, de acordo com as regras, eles dão ok, assim, ó, você está aprovado aqui para receber, só que nós não temos os IPs, então a pessoa vai ficar na fila. O último que eu peguei, assim, que teve um bloco alocado, ele aguardou 2 anos na fila. Mas hoje esse tempo está bem maior. Então, assim, é muito pouco provável que se consiga receber através de lista de espera, né? Então, isso é Brasil ou o mundo inteiro tem? Então, é assim no Brasil, na ARIN também é bastante restrito. Na África ainda tem um pouquinho de endereço IP, né? Porque a África é uma região um pouco menos desenvolvida em termos de internet, então eles têm um pouco de bloco, mas eles estão no equivalente à nossa fase 2 de esgotamento, ou seja, as empresas ainda conseguem solicitar, mas blocos menores para ela poder existir ali ou para ela poder fazer algum pequeno crescimento. Eles têm alguma reserva lá, mas também vai acabar bem rapidamente. Tanto que eu participo muito, não é só aqui na América Latina, né? Eu participo desses assuntos tanto na região do ARIN, que é Estados Unidos e Canadá, quanto da África. Da África, em especial, eu participo bastante. Então, eu tenho acompanhado, tem sido rápido também esse tempo entre as fases lá, né? Que eles aprovaram as políticas lá. Então, tem um pouco lá, mas os outros RIRs, RIPE, APNIC, não tem mais nada. Alguns têm waiting list, a ARIN tem waiting list, só que a ARIN é o maior de todos, talvez. Aí. Imagino que... E se ficar dependendo da vai esperar list, a vida inteira. Vai esperar muito. E aí eu tenho uma pergunta, você falou que tem... Acho que talvez a gente até ia falar isso depois, mas acho que vale a pena falar agora. O cara fala assim, pô, tem IP na África, posso
comprar um bloco da África? Aí é que tá, né? Não pode. Assim, se você tiver uma empresa empreendendo na área de internet e constituir essa empresa lá na África, você pode receber esse bloco. Só que não é tão fácil assim você falar assim, vou abrir uma empresa lá na África e vou receber os blocos e usar aqui no Brasil. Não, senhor. A política lá na África... os RIRs, eles têm políticas de alocação de endereço IP. Então, quando você recebe um bloco, isso aqui é uma coisa importante, viu, gente? Ainda existe bastante confusão. Todo bloco IP que você recebe aqui no Brasil do NIC-BR, né, mas nos outros lugares do LACNIC, dos RIRs, não é uma propriedade da empresa, tá? Não é algo que você tem uma nota fiscal ou uma propriedade, algo que você pode fazer o que você quiser com ele. É um direito de uso. Então, você tem o direito de continuar usando aquele bloco enquanto você esteja de acordo com as regras de alocação. Então, quando você recebe o bloco, você teve que justificar a necessidade daquele bloco. Então, quando você continuar possuindo essa necessidade, você pode manter o bloco, mas ele não pertence a você, a empresa, né? No caso que recebeu ali o sistema autônomo, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí cada RIR tem regras específicas de como você pode usar esses endereços. Então tem alguns RIRs que tem restrição, você pode usar, por exemplo, aqui no LACNIC, você pode receber um bloco aqui, você pode usar lá nos Estados Unidos? Pode, mas é restrito, é uma parte só. Tem uma quantidade de blocos, por exemplo, você tem operação também que atinge os Estados Unidos, mas para atender seus clientes aqui no Brasil, é possível usar. Mas não a maioria dos IPs que você possui alocado. Então, existem restrições. Por quê? Porque aqueles endereços são alocados para serem usados aqui na região, para desenvolver a internet aqui na região, né? Se você tem algo que vai desenvolver a internet na outra região, você se registra no outro RIR, solicita os endereços ali, e aí ou fica na fila de espera ou faz uma transferência, hoje em dia, né? E aí, falando sobre... Existe uma regra, imagina uma norma, uma regulamentação... de distribuição e alocação, assim, como que quais são os níveis, são só esses órgãos regionais, em algum momento existe um órgão mais global que olha isso também, por exemplo, se eu solicitar o IP, eu vou passar só pelo crivo da NIC-BR, por exemplo. Correto, é assim, começa lá na IANA. IANA, como eu falei, é uma divisão lá, uma parte lá da AICA, né? Então, é uma entidade centralizada que é responsável por alocar os blocos IP para os RIRs, né? Para os 5 RIRs, ARIN, LACNIC, AFRINIC, RIPE e APNIC. Então, ela aloca esses blocos, né? Ela já fez isso, a última vez foi em 2011, né? Hoje ela até aloca bloquinhos pequenos ali. Mas isso é baseado em densidade demográfica, área... Conforme os RIRs vão solicitando, da mesma forma que nós, entidades nesses sistemas autônomos, solicitamos ao NIC-BR, ao LACNIC, eles solicitam para a IANA, né? Então, eles faziam muito isso antigamente, né? Mas em 2011 acabaram-se os blocos que a IANA tinha para alocar, dos blocos originais de IPv4, aqueles vários /8. E hoje a IANA só faz ali um trabalho de manutenção, ela aloca às vezes blocos de ASN, às vezes blocos pequenos recuperados que caem para ela ali, mas não tem mais muita coisa. Então os RIRs têm os blocos que foram alocados previamente para eles, e aí eles alocam sob solicitação dessas empresas. Então como é que funciona? Qualquer empresa aqui em território brasileiro, falando da região da América Latina, tá? A gente tem uma particularidade aqui no Brasil que a gente tem o NIC-BR, que é uma entidade que ela até existe antes mesmo do LACNIC. Tem toda uma história aí até dentro da área de governança de internet, é até muito interessante contar essa história, mas eu acho que hoje a gente não vai conseguir entrar muito nos detalhes, mas antigamente os IPs que nós tínhamos aqui, né, eram alocados pela ARIN pra gente, até surgiu o LACNIC, que surgiu um pouco depois do NIC-BR. Então, naquela época era FAPESP, né? Lembra? Tinha bem... Para quem é um pouco mais antigo, lembra, né? Dessa época aí. Não que eu seja muito, viu? Então, assim, quem é do Brasil, quem é sistema autônomo no Brasil, tem que solicitar obrigatoriamente para o NIC-BR. E tem também o mesmo modelo no México, tem o NIC México também. Com exceção desses 2 países, qualquer outra empresa de qualquer país da América Latina e Caribe
solicita para o LACNIC, que tem sede lá em Montevidéu, no Uruguai. E essa solicitação é via portal, via site? Via e-mail. Você preenche um formulário, coloca os dados da empresa, eles vão receber, eles vão processar e eles vão te perguntar. Eles falam assim, recebi tua solicitação e agora você me justifica. Me mostra que você é efetivamente uma empresa, me manda teu contrato social, me mostra que você tem infraestrutura para atender clientes de internet, para usar esses IPs que eu vou te alocar. E aí eles solicitam essas informações e fazem o processo. Você paga lá as taxas, né, de alocação, né? Sempre lembrando que essas taxas são sempre taxas administrativas, né? Do trabalho envolvido na alocação e na manutenção desses blocos aí, né? Você não está comprando endereços IP. Tanto que a anuidade também, depois que você tem o bloco alocado, você paga uma taxa administrativa de manutenção, porque tem custos ali para manter a base de dados, que é o RUIS, DNS reverse e outras coisas. Entendi. Né? E existe serviços de consultoria, tipo, para... Eu quero um bloco. Em vez de eu ir lá tratar direto, falar, preencher o formulário, imagino que devam ter empresas que fazem isso para você. Tem muitas pessoas que fazem consultoria nessa área, porque às vezes o provedor ele não tem assim tanto conhecimento, as pessoas acabam assessorando ele. A gente não sabe pedido. nem quanto IP precisa, né? Não sabe se o bloco atende ou não. O importante é você conseguir demonstrar ali, no caso pro NIC-BR ou pro LACNIC, a tua rede, como é que você vai atender esses clientes, qual a tua expectativa de atendimento, quantos IPs você solicitou e por que você solicitou aquela quantidade, né? Inclusive, né, hoje no cenário atual, como você não consegue mais receber isso diretamente na prática do NIC-BR, você pode ainda transferir blocos de outras empresas que não precisam mais. E da mesma forma você precisa justificar a necessidade daquele bloco. Não basta apenas a empresa estar disposta a te transferir o bloco. Você tem que justificar que você precisa deles. Porque senão, certo, né? Seria retornar esse bloco para o NIC-BR para que eles entram na fila aloquem para quem precisa, porque realmente precisa de uma maneira justa, para quem pediu primeiro, quem justificou e tudo mais. E esses blocos grandes que estão alocados com empresas que não usam mais? Imagino que tenha, que nem a gente falou aí, universidade que tinham os blocos gigantes, cada máquina com seu IP... E fica lá, ninguém, tipo, não tem um trabalho da própria NIC-BR de ir lá recuperar isso, então, ajudar a sugerir, a otimizar isso, né? Pô, vamos implantar aqui uma estrutura que você consiga liberar parte desse bloco, né? Então, assim, existe no mundo iniciativas até de alguns RIRs para tentar recuperar alguns desses grandes blocos aí. Na ARIM houve já um movimento nesse sentido. Aqui na região do LACNIC, existem instituições com grandes blocos IP, só que não é algo tão simples ou fácil você conseguir recuperar. Existe, dentro da política, dentro das regras de alocação de endereço IPv4, a possibilidade de você revogar uma alocação de uma instituição ali que recebeu e talvez não precisa mais. Só que hoje em dia, com o IPv4, ele é muito valorizado e mesmo quem tem e não usa, não quer abrir mão, porque vale dinheiro isso, né? As pessoas acabam... por isso que elas acabam vendendo, transferindo, né? Se começar a revogar muito bloco, aí isso tem um custo, né? Um litígio judicial e tudo mais, que pode custar muito mais do que o benefício que isso vai trazer. Em teoria, seria possível, sim, você revogar ali ou recuperar. Essa é a palavra mais correta a se usar. Recuperar blocos IPv4. Mas você tem que dar a chance também da empresa que tem aquele bloco demonstrar novamente, falar assim, ainda tem necessidade desse bloco, porque se ela tem necessidade é melhor que ela continue com o bloco. Né? O mais importante de tudo nessa área de alocação de endereço IP é haver a justificativa, existir justificativa. Enquanto você tiver a justificativa, você pode continuar usando normalmente. Agora, o que a gente não pode... não pode ser aceito como normal, é latifundo de endereço IPv4, né? Então, por isso que as regras são definidas de uma maneira para prevenir que não se possa transferir um monte de bloco indistintamente, ficar guardando isso, esperando valorizar e depois vender a preços altos, entendeu? O IP tem que ir... máfia do IPv4. Né? Tem que ir para quem precisa, para quem está querendo construir internet, construir infraestrutura de internet, conectar as pessoas, né? Para essas entidades, essas pessoas que têm que ir. E as regras são iguais para todos. Uma grande telecom ou para um provedorzinho de 1.000 clientes, é a mesma regra que se aplica.
tá? Isso é muito importante também, Sim. tem que ser bem equânime a aplicação das regras. E outra coisa também, as regras, até um ponto importante de citar, as regras que são aplicadas pelo LACNIC são exatamente as mesmas regras que são aplicadas pelo NIC-BR. Elas são desenvolvidas ali na região, dentro do LACNIC, existe ali dentro do LACNIC um fórum, chama Fórum de Políticas, e ali onde são debatidas as políticas, as regras, as propostas, de acordo com o momento, com a situação, leva em conta questões legais, questões técnicas. Eu participo desse grupo aqui no LACNIC, não só aqui no LACNIC, em outros lugares também, mas sou autor também de algumas propostas lá, já estou isso há alguns bons anos. E ali são definidas as políticas, é um processo um pouco longo, ele tem várias fases para você se discutir, para quem não concorda poder colocar as objeções, poder se resolver as objeções, depois de um tempão de discussão, assim, tempão que eu falo, assim, pode ser coisa de 6 meses a 2 anos, por exemplo, já teve proposta que ficou mais de 2 anos sendo discutido. Imagina. É como se fosse apresentar ali uma proposta de vamos dizer, um projeto de lei, né? Uhum. Então tem um fórum que aprova isso e depois, na fase final, ela vai para a ratificação da diretoria do LACNIC. E aí, uma vez ela se tornando uma política, e ela é aplicada de maneira igual por todos os dois NIRs, né? O NIC-BR e o NIC-MESH são NIR, National Internet Register, e o LACNIC é um RIR, né? Regional Internet Register. Entendi. E aí, só uma curiosidade, por que só o México e o Brasil têm isso? É pelo volume? Ou Geralmente tem várias questões. A gente, aqui na América Latina, tem só o Brasil e o México, mas tem outros lugares no mundo, lá na região da Ásia também, que existem NIRs também. Questões culturais, questões de língua. Aqui, por exemplo, aqui no América Latina, só a gente fala português. Só a gente fala português. Mas também questão histórica do NIC-BR, ele já estava fazendo isso antes mesmo do LACNIC surgir. Ele acaba atendendo aqui toda a comunidade brasileira, né? Então acaba dividindo um pouco aí as tarefas. Eu acho que funciona muito bem esse modelo aí. Mas também tem questões históricas e culturais aí que acabam explicando a existência dos NIRs hoje. Entendi. Bom, e aí indo para a parte prática, né? Vamos falar um pouco de quem tem, né? Quais são as dicas de como otimizar, como usar melhor, o que tem já dentro de casa, como fazer um mix disso com IPv6, né? O que você tem visto no mercado ou que vocês têm trabalhado aí no fórum para poder ajudar o pessoal a usar bem o pouco que tem disponível, né? Uhum. Tá, legal, Matheus. Eu, assim, no dia a dia, né, tenho bastante contato com os colegas que trabalham principalmente na área de provedores de banda larga, né? E a gente vê muita gente buscando conseguir mais blocos de IPv4, né? Mas como eu falei, não tem muita solução. Então, vamos tentar fazer um bom uso daquilo que foi alocado lá atrás, porque é isso que você vai ter por muito tempo. E eu costumo dizer para as pessoas que é possível, sim, você fazer muito com pouco. Hoje, um provedor, quando ele recebe, vamos dizer, um provedor novo ali, você abriu um provedor, você conseguiu receber um bloco IPv4 ali, seja da lista de espera ou através de transferência. Com 1000 IPs você consegue, se você fizer um bom CGNAT e usar IPv6, você consegue atender uma boa quantidade de clientes, né? Quantos, mais ou menos? Só pra ter vamos pegar assim, 1000 IPs. Você não vai usar tudo para atender cliente de banda larga. Você vai ter outros serviços. Você tem cliente corporativo, você tem outros IPs que você precisa usar dentro do teu backbone, da tua infraestrutura que suporta aqueles serviços, né? Então, se a gente pegar e dividir no meio, vamos dizer, 500 IPs. Eu falo assim, eu vou usar 500 IPs para banda larga. Para fazer CGNAT, né? Lembra que o CGNAT você tem um monte de gente atrás de um mesmo IP. Se você pegar 512 e fizer um CGNAT básico ali, vamos dizer assim, uma média de alocação de 1 para 32, né? Ou seja, 32 usuários atrás de cada endereço IP.
você consegue atender até 16 mil usuários com aqueles 512 IPs, se você organizar direitinho, quantidade de portas e tudo mais. No começo você não precisa talvez ter 2.000 portas, que é esse modelo, você pode ter até um modelo um pouco mais, um maior número de portas, mais tranquilo. Mas existem outras técnicas também, né? Como eu falei, se você tem IPv6, você entrega, junto com o IP de CGNAT para o teu usuário, você entrega IPv6 também, isso alivia muito a carga em cima do teu equipamento de CGNAT. E isso faz com que você precise menos ainda de endereços de IPv4, porque se o teu CGNAT está muito carregado, em algum momento vão se exaurir o número de portas disponíveis para aqueles endereços IP ali. Então, você tendo IPv6, você alivia bastante, né? Muito do tráfego dos grandes conteúdos existe 100% IPv6. Então, você consegue postergar a necessidade de você precisar de mais endereços IPv4 para poder fazer o CGNAT. Porque tem uma pergunta muito comum assim, que as pessoas fazem às vezes em eventos que nós participamos, aí, eu e outros colegas. É possível ter um provedor só IPv6? Não, não é possível. Tecnicamente, sim, né? Mas na prática, não. Você precisa ter um mínimo de IPv4 ali para fazer um CGNAT, justamente, porque vão existir muitos conteúdos, infelizmente, que só estão disponíveis em cima de IPv4. Então, na parte do provedor, ali na caixa que faz o NAT para você, em algum momento ele tem que sair para a internet IPv4. Então, você tem que ter um mínimo ali, e às vezes com esse mínimo você consegue fazer bastante. Eu tenho vários cases, histórias minhas ou de colegas que com um pouco de IP, você atende dezenas de milhares de usuários bem, sem causar maiores problemas para os usuários, né? Você balanceia bem ali onde vai usar os IPs, como é que você balanceia os usuários. Então dá para fazer sim bastante com pouco hoje em dia, aí, se você organizar bem. Tem outras técnicas também, por exemplo, provedores que têm caches de CDNs, alguns deles, né, servidores de CDN, das 3 maiores aí que a gente conhece, é possível você fazer uma técnica lá que chama bypass do CGNAT. Então, os seus usuários que estão com o IP de CGNAT, eles falam diretamente com esses servidores que ficam dentro do provedor. Então é uma LAN, você está falando rede local, né? Não é exatamente uma LAN, mas a comunicação do usuário lá na residência dele com o servidor dessa CDN que serve tráfego de vídeo, de rede social e tudo que está dentro do provedor, ela é feita sem passar pela caixa de CGNAT, ou seja, reduz ainda mais a dependência de endereços IPv4 que são destinados a falar com o mundo exterior, porque já que elas estão ali, existem técnicas, isso também ajuda a aliviar bastante ali, a carga em cima do CGNAT e postergar, como eu falei, o tempo que você vai precisar em algum momento requerer mais endereços IP. Porque se você não conseguir esses IPs, você vai continuar lá com o teu CGNAT. Só que o que vai acontecer? Você vai ter que começar a espremer mais usuários atrás daqueles mesmos IPs. Vai chegar uma hora que você... Funciona, mas vai chegar um momento que você vai começar a ter problemas e aí teus usuários vão começar a reclamar e tudo mais, né? Então essas duas técnicas, principalmente, né, o IPv6, mas também o bypass para quem possui os servidores hospedados dessas CDNs, desses OTTs, ajuda a aliviar bastante, né? Entendi. Não, eu ia falar também um ponto importante aqui, vocês que trabalham muito nessa área de data center, eu estou falando muito da área de banda larga, né? Mas, na verdade, para surpresa de muitas pessoas aqui, quem sofre mais com a escassez de IPv4 são os data centers, as empresas que fazem serviços de hospedagem gerenciados, que vendem servidores, hospedagem. Que aí você não consegue fugir de ter um IP fixo, né? Pois teu cliente ele precisa de um servidor. Ele fala, eu quero um IP fixo ali para hospedar um conteúdo, um site, um CRM, um RP, o que seja. Aí você vai falar para ele assim, não tem IP, como é que fica? Você tem que usar um DNS dinâmico ali, fazer alguma... E assim, embora existam soluções para essa área de serviços gerenciados, de data center, de hospedagem, para você tentar compartilhar endereços ali, não é algo tão legal, né, tão bacana, porque o NAT ele tem suas limitações. O NAT ele é um problema por natureza, né? Então, se você colocar ele ali na frente de um servidor que está hospedado, você vai ter outras limitações e tudo mais.
Então, quem sofre mais é essa área de data center, que precisa de muito IP. Tanto que tem algumas empresas muito grandes aí nessa área, que vendem servidores virtuais e tal, que eles têm feito enormes transferências de endereço IP ao longo dos anos aí, para eles terem essa reserva, para eles poderem atender os clientes deles e não... Até porque a maioria é global, né? As empresas estão em mais de um lugar, então ele consegue ter acesso a bloco IP nos Estados Unidos, Exato. na Europa, e aí ele pode... Imagino que aí sim esse cara consegue remanejar isso dentro da estrutura dele do jeito que ele quiser, né? Então, tem um ponto interessante nisso daí, que é o seguinte, 2 pontos, na verdade. Primeiro, você tem que ver aonde estão registrados os endereços IP que essa empresa está usando, né? Se ele está num outro RIR, tem RIRs que tem regras mais... Eu não vou chamar de flexível porque eu estaria elogiando. Tem regras que eu não acho muito legal porque deixa muito abertas. Mas ela deixa você usar onde você quiser, do jeito que você quiser. E tem outros que são mais restritivos, que é aquilo que eu falei. É para privilegiar que eles sejam usados na região para onde eles foram para desenvolver a internet ali, né? Então tem RIRs que às vezes permitem isso, essa maior flexibilidade, e outros não, são um pouco mais relaxados nessa questão da permissão de onde pode ser usado ou não. Então algumas dessas empresas elas têm esses blocos de várias regiões e eles vão alocando onde eles precisam para atender os clientes deles. Mas tem um outro ponto também aí, talvez um pouco desconhecido das pessoas, mas é interessante a gente contar aqui, que são os chamados blocos legados. Lembra que eu contei lá no início que tiveram muitos blocos que foram alocados para empresas privadas, instituições, aí blocos até /8. /8 é uma enormidade de endereços. Imagina, a Unicamp aqui em Campinas deve ter um bloco O Unicamp, se não me engano, tem um /16, são 65 mil endereços IP. Pouquinho. Agora, tinha instituições, uma universidade nos Estados Unidos, um /8. E aí, tem vários exemplos que eu poderia citar. Por exemplo, tem instituições americanas, do governo americano, que tem vários /8. Não é um /8, são vários. É mais de uma dezena de /8 até hoje. E eu costumo exemplificar assim, você pega esse /8, você pode colocar IP no desktop de cada funcionário, em cada servidor. Celular, VPN, você não vai usar um /8, né? Então tem ainda algumas situações aí um pouco discrepantes, né? Mas eu estava falando, essas instituições, essas várias instituições, elas receberam esses blocos lá atrás, antes mesmo da existência dos RIRs, da própria ARIN, né? E aí esses blocos, eles não estão sob a jurisdição de nenhum RIR. São chamados recursos legados de numeração. E aí isso eu considero isso um problema, porque cria aí um cenário assim, uma terra sem lei. Existem maneiras de esses recursos entrarem sob a jurisdição de alguns RIRs, mas não é tão frequente, tão comum. Imagino que não seja tão fácil pegar um bloco do governo americano, né? Não, do governo americano, mas tinha instituições de ensino que abriram mão, por exemplo, de bloco, recebendo por isso ou não. Né? Por exemplo, tinha empresa ou instituição que tinha um /8 e ela abriu mão de um /9, de metade. Ela vendeu esse bloco, foi transferido para uma empresa, uma grande empresa na área de internet que faz hosting, VPS, servidores, e eles usam esses blocos. Então, esses blocos, até então, ali não estão sujeitos a nenhuma regra. Então, eles podem uma transferência ali tranquilo. Abaixo do nível do órgão, então... Exato. Então, ele não tem que justificar a necessidade daqueles blocos ali. Mas ali depois existem, como eu falei, algumas maneiras, alguns mecanismos que esses blocos passam a estar sob a jurisdição de um RIR ali. E aí, como deveria ser, né? Para deixar as coisas um pouco mais... Porque tudo isso aconteceu num contexto lá atrás, muito antigo. Hoje em dia isso não tinha escassez, né? Não era problema. É um recurso compartilhado, é um recurso que não pertence a ninguém especificamente, né? E ele tem que existir para poder desenvolver a internet, não tem que existir para atender os interesses econômicos particulares de uma determinada instituição. É lógico que as empresas, através da alocação de endereços IP, ela faz os seus negócios, né, tem seu lucro, mas ela está desenvolvendo a internet, é para isso que, né, tem que ser o endereço IP. E aí,
Por que o IPv6 ainda não é tão popularizado? Ainda tem limitações, ainda tem muita gente que não usa. E se vê alguma data, né? Quando que a gente vira essa chave? Ou não vira? Isso é uma ótima pergunta, viu, Matheus? Da data, principalmente. O IPv6, ele tem andado razoavelmente bem. Assim, hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 40% das instituições, né, que operam na internet com o IPv6 já implantado e funcionando. É um número interessante. Ainda está longe do ideal, né, que a gente precisa, mas já é um número interessante. E também grandes empresas implantaram, tanto empresas de banda larga quanto empresas de conteúdo. Porque qual que sempre foi o grande entrave para a adoção do IPv6? É o problema do ovo e da galinha, né? Eu não vou botar IPv6 no meu provedor se o conteúdo não tem. E o conteúdo não vai colocar se o provedor não tem quem vai usar IPv6 para acessar, né? Quem vai fazer primeiro? E aí, felizmente, alguns grandes conteúdos aí muito conhecidos começaram a implantar IPv6, independente dos provedores terem ou não. E os provedores começaram, através de várias campanhas de incentivo. O NIC-BR aqui no Brasil, ele faz um trabalho há muitos anos de incentivo à implantação do IPv6, né? E nós, assim, as pessoas que participam muito de eventos, de palestras, a gente tenta também evangelizar a necessidade do IPv6, né? Eu sempre enfatizo que quem ainda não está convencido, entender que não é algo cosmético, assim, é bonitinho ter IPv6. Não é, gente. O IPv6, ele, para dizer assim de uma maneira que fique talvez um pouco mais claro para quem não está convencido, o IPv6 ele te economiza dinheiro, tá? Ele faz você ter uma maior eficiência operacional e ter menores custos, tá? Isso é uma coisa importante, né? Não é só algo bonito de ter, assim, é bonito, tem IPv4, IPv6 junto. Não, ele te economiza. E além disso, ele proporciona uma melhor experiência para o teu usuário. Por quê? Porque ele não tem que passar por uma caixa de CGNAT, que às vezes ela vai estar engargalada, né? Ela é mais limitada. O tráfego dentro do backbone do provedor ele já flui naturalmente pelos roteadores até a borda e até o destino. Então, a gente tem... Isso é certeza. Se eu botar para rodar uma estrutura de IPv6 aqui... Com certeza. Então, isso é uma coisa importante. Falar de NAT em cima de IPv6 é blasfêmia. Porque eu hoje trabalho no mercado de infraestrutura, mas eu comecei minha carreira com TI, programação, e eu fiz CCNA, né? Então eu tinha certificação Cisco lá em 2012, né? Expirou, eu não estou mais diretamente nesse mercado, então eu parei. Mas o meu CCNA foi em cima de V4, nem tinha o V6 no CCNA aqui. Sim. Devia ser um grande incentivador, né? Acho que devia ter na literatura ali alguma coisa, né? E eu não me atualizei, né? Tanto que é algo que eu vejo e a minha visão hoje é que ainda não é popularizado mesmo, né? Talvez dentro do mundo do provedor, né? Dos operadores de data center, não tenho ideia essa utilização se ela tá realmente avançando, mas é bom ouvir que realmente os números estão crescendo, né? Eu diria que é positivo, sim, mas você falou, né, que na época que você estudou não tinha exemplos, documentação em IPv6, é verdade, né? E hoje isso ainda é um problema, assim, até tem uma área especificamente que eu acredito que seria muito interessante ter uma atualização do material utilizado para ensino, que são as universidades, né? Os cursos da área de TI em geral, né? Que tem as disciplinas de redes, muitas vezes talvez aí não foram atualizados para explicar para o aluno ali que também tem o IPv6, assim como o IPv4, como é que funciona o cabeçalho do IPv6 e tudo mais. Daí seria muito interessante se tem alguém aqui nos assistindo que é da área de ensino, da área de universidades, né? Faça uma revisão ali na disciplina de redes, né? Inclua a parte de IPv6, porque aí os alunos já saem com isso na cabeça e já vão procurar saber o dia que eles estiverem trabalhando numa empresa, numa instituição qualquer, ele já vai lembrar lá de que ele soube disso na época da faculdade. Sim. Né? Vou fazer uma proposta aqui, hein? Cara, vamos fazer um curso, a gente põe a estrutura à disposição, a gente tem plataforma online de treinamento. Vamos fazer um curso de IPv6 aí para os provedores, cara. Vamos montar o básico do curso de IPv6. Toda iniciativa é válida, né, Matheus?
Uma coisa também interessante, você perguntou assim, por quê, né? Então eu estava dizendo assim, os provedores de banda larga têm colocado os grandes provedores lá. Lá onde eu trabalho, infelizmente posso falar, eu sempre falo de boca cheia, que lá a gente tem um deploy muito amplo de IPv6, a gente tomou cuidado de todos os detalhes, né? É um deploy bem alto, comparado aos níveis do Brasil, e tem vários outros cases de colegas aí que também funcionam bem, mas tem 2 pontos aí interessantes que eu acho que vale a pena a gente explorar aqui. Você citou um deles agora há pouco. Primeiro, desenvolvedores de software. Tem muitos desenvolvedores de software que, infelizmente, também ainda não se atualizaram suficientemente sobre IPv6. Muitos deles acreditam que a minha função é desenvolver aqui o software e se eu hospedar num servidor que tem IPv6, está tudo certo. Não é bem assim. Porque você tem a parte de rede, né? Ou seja, um servidor web ali tradicional, clássico, que tem um IPv4 e um IPv6, e você tem um record DNS, um A e um quad A, tudo isso é a parte de redes, tá? Mas tem a parte da aplicação também. Muitas aplicações, elas têm que estar preparadas, eu falo no nível de aplicação já, não mais no nível de rede. Então, tem coisas que o desenvolvedor precisa levar em conta na hora que ele está desenvolvendo, não só o código mesmo ali no baixo nível, mas também estratégia, como é que você vai pegar as métricas de acesso, dos logs, como é que você vai guardar ali o campo IPv6 é diferente do IPv4 no caso das aplicações que precisam disso. Então tem várias coisas que os desenvolvedores precisam se atentar a isso. E o outro ponto são empresas em geral que têm plataformas, seja um ERP, um CRM da empresa, uma plataforma de ensino, de vídeos, lembrar de quando ela hospeda, o site dela mesmo, né? Quando a gente evangeliza na implantação do IPv6, a gente tem que dar o exemplo também. Então vamos colocar tudo, nosso site da nossa empresa em IPv6, o que a gente hospeda ali, a plataforma, o serviço, um software as a service, né, que é muito comum hoje em dia as pessoas contratarem serviço de software as a service em nuvem. Quem cuida daquela infra, colocar IPv6 também. Você vai ter um DNS por cima, você consegue tratar isso facilmente, né? Não, a parte de DNS, de rede, é a parte talvez mais fácil de fazer ali, mas tem a parte da aplicação. Então, é lembrar aqueles administradores de sistemas que hospedam essas infraestruturas, né, colocar em IPv6. E lembrar que, colocando IPv6, o teu usuário final que está consumindo ali o teu conteúdo, o teu cliente, o teu funcionário, vai ter também uma melhor experiência do que se for só IPv4 e se lá na casa dele, no provedor de banda larga que ele está usando, ele está passando por uma caixa de CGNAT. Entendeu? Legal. Não, esse é um assunto bem legal e eu acho que talvez as universidades, né, o pessoal que faz curso e tal, eu seria um pouco radical. Eu já começaria a tratar o IPv4 como um legado. Cara, o IPv4 é uma tecnologia ultrapassada, vamos falar assim, né? Mas você está corretíssimo. Porque aí você muda a cabeça do cara. Fala, cara, esquece IPv4. Isso aí não existe mais. É coisa do seu avô, né? Lá do passado. E aí, daqui pra frente, é V6, né? Eu acho que tem que ser, você um pouquinho mais radical, né? Você foi muito certeiro, o Matheus. IPv4 é legado. Esquece ele, né? Eu vou parafrasear um amigo meu aqui, o Ayub, que fala isso com muita ênfase, né? É importante a gente dizer isso e repetir muitas vezes. Se você tem um produto que você desenvolve hoje, uma plataforma ou software mesmo ali, que não funciona em IPv6, tem um problema no seu produto. Você precisa colocar ele para funcionar em IPv6. IPv4 é legado. O protocolo padrão da internet hoje, isso não sou eu que digo, são as instituições que operam na área de governança de internet, diz que o protocolo padrão da internet é o IPv6. Então, IPv4 é legado. Se a tua aplicação, teu ambiente não está funcionando em IPv6, tem algo a ser corrigido ali. Tem algo a ser melhorado. E eles vão coexistir para sempre, o V4 e o V6. Então, ótima pergunta, Matheus. Essa é uma pergunta muito comum que fazem quando a gente fala desse assunto. E o que eu digo é o seguinte, eu li um tempo atrás um relatório da IANA a respeito sobre quanto tempo ainda nós vamos depender do IPv4 até a gente poder operar IPv6 mesmo sem dependência. E, para surpresa de muitas pessoas aí,
Infelizmente, esse tempo é longo. Estima-se aí que a gente vai precisar, nós vamos precisar ainda de mais uns 20 anos, a gente vai ter essa dependência do IPv4. É lógico que não vai ser a mesma dependência que a gente tem hoje, conforme os anos vão passando e mais conteúdos são hospedados em IPv6 e mais provedores de banda larga colocam também o suporte IPv6, menor é a dependência, mas a minha estimativa pessoal é de 10 a 20 anos que a gente ainda vai ter uma dependência forte aí que vai precisar daquilo que eu falei, um pouco de IP para colocar ali no CGNAT, no equipamento que vai alcançar esses destinos aí. Então é um caminho bem longo ainda. Bem longo. Mas quem ainda resistir à implantação do IPv6 e ficar ainda muito dependente do IPv4, eu vejo muitas vezes as pessoas procurando blocos para fazer transferência de endereço IP e tal, e não estão com o IPv6 implantado. Eu falo, então você está investindo teu dinheiro numa coisa errada, está te custando mais isso, porque você tem que pagar para transferir o bloco, que não é barato, é bem caro. Você tem que comprar equipamentos CGNAT cada vez maiores em questão de capacidade de processamento, tráfego, né? Tem os problemas que o CGNAT causa para os teus clientes, que não são problemas que ficam aparentes à primeira vista, mas te custam, né? Te custa o teu call center para você tratar esses problemas, para você atender a insatisfação que fica do teu cliente por causa de um problema que às vezes você não conhece ali de imediato. Então, causa um dano na imagem da empresa, na qualidade do serviço que você está provendo. Mas é um longo caminho ainda, né? Então, eu acredito que vai ser esse tempo, então, vamos dizer 10 a 20 anos. Tem bastante tempo ainda aí. Mas e aí, enquanto a gente não chega lá, quem precisa mesmo, né? Então, vamos seguir uma linha lógica aqui. Implanta o V6, deixa bonitinho e vê o que você precisa ali, o estritamente necessário de V4. E aí, como que eu consigo V4 hoje? Né? Você falou de transferência, né? Eu já ouvi falar de aluguel. Né? Essa é polêmica. Esse é polêmico. Como que o cara que precisa mesmo do IPv4, como que ele consegue, onde ele consegue, né? Qual que é o caminho para a gente conseguir isso? Tá, legal. Então, assim, o provedor ele fez tudo certinho, implantou lá o CGNAT dele bem organizado, às vezes ele colocou até um CGNAT mais eficiente do que aquele que aloca portas fixas, né, que é o Bulk Port Allocation, você consegue fazer um uso ainda maior ou melhor desses endereços IP, ele implantou IPv6, fez bypass, tudo, mas chegou um momento que não tem como mais, ele precisa de mais endereços IPv4. A única opção hoje ainda disponível dentro das regras, dentro daquilo que é permitido aqui na nossa região, são as transferências, né? Então, como é que funciona? Às vezes você tem empresas que atuam na área de internet já há um bom tempo, mas talvez não tenha mais a necessidade que ela teve um dia, daqueles blocos que ela já teve alocada, que ela solicitou lá atrás, quando ainda existia disponibilidade, e ela está disposta a abrir mão desses blocos. Então, em comum acordo com ela faz uma solicitação de transferência desse bloco para você, para a empresa que está solicitando. Isso tem que passar ali pelo NIC-BR, né? Ele tem que fazer uma análise se aquele bloco não tem restrições. E principalmente, como eu falei agora há pouco, se a empresa que está recebendo esse bloco, ela tem uma justificativa técnica válida que ela vai usar aqueles IPs de acordo com o que está nas regras, nas políticas, e para poder receber aquilo. Porque não adianta você falar assim, olha, achei alguém aqui que tem um /8 e tenho dinheiro para comprar. Você consegue usar um /8 em pouco tempo? Não vai, né? Não vai. Então, mesmo que você tenha o dinheiro... E aí você vai revender, provavelmente. Mas... aí que tá errado, né? O quê? Eu digo assim, se eu conseguir um /8 hoje e eu quiser segmentar ele e vender isso, é permitido? Você não vai conseguir nem transferir, porque você não consegue justificar a necessidade de receber ele. Então... E mesmo que você receba, existem também restrições para retransferência. Então, o primeiro ponto é esse, você justificar a necessidade. Então, assim, não é possível você fazer um acordo ali com uma empresa, mesmo que você pague ela ali pela transferência, chegar para o NIC-BR com um contrato e falar, olha, eu comprei do Matheus, me transfere. Não. Não é assim. Pro NIC-BR, pro LACNIC, é irrelevante se você pagou, se te doaram. O que importa é que o detentor daquele bloco, o atual detentor, está disposto a transferir, que não haja nenhuma restrição
e principalmente que o receptor consiga justificar a necessidade de uso daquele bloco. Então, se atender todos esses parâmetros, você faz a solicitação. A solicitação de transferência é um processo muito parecido com o processo de você solicitar um novo ASN, novos blocos. E aí, uma vez aprovado, o NIC-BR faz o registro desse bloco já na base Ruiz ali, né, para o novo detentor. E aí você pode passar a usar esse bloco. Essa é a maneira mais correta, é a maneira que está dentro das regras, né, de fazer transferência de endereço. Mas ela é definitiva, ela é permanente. Não é assim, eu vou transferir por X anos, não. Entendi. Existe alguma maneira de você compartilhar bloco? Não. Tipo, tem um parceiro que tem um bloco e a gente vai dividir o bloco. Isso daí é empréstimo, né? Não pode. Aluguel. Caracteriza como aluguel. Aluguel ou empréstimo é a mesma coisa. Por que acontece? Agora eu vou entrar na parte polêmica, que acho que esse é o assunto assim que pega para a maioria dos provedores. A gente tem visto uma quantidade crescente de pessoas buscando aluguel de blocos IP. Vamos tentar explorar esse assunto um pouco melhor aqui, para quem está nos assistindo entender o que pode e o que não pode aí nessa seara e quais são os problemas também, né? Para começar, na região aqui do LACNIC, não pode alugar bloco. Se você tem um bloco que você não está usando e você fala assim, meu colega precisa, eu vou emprestar para ele. Não pode. Ou vou alugar para ele. Por quê? Porque quando você recebeu esse bloco lá atrás, você justificou para o NIC-BR, falou, eu preciso desse bloco para atender os meus clientes assim, assim, assim e tal, de acordo com a política. Se aquela justificativa não existe mais, o que é o correto? O correto é você devolver isso para o NIC, para ele poder realocar, ou para o LACNIC, né? Para eles realocarem para uma outra instituição que está solicitando de acordo com as regras e que tenha justificativa de verdade, né? E o empréstimo é a mesma coisa, tá? Quando você aluga, ou quando você é detentor do bloco, quando você aluga ou você empresta, você está dizendo para todo mundo assim, olha, eu não tenho necessidade desse bloco. Então, ele está sujeito a processo de recuperação. Então, pode sim, quem aluga, se você está alugando um bloco, você aí, se você está alugando um bloco que é registrado na região do LACNIC, seja para quem for, não precisa ser só para a empresa aqui da região, para quem for. E isso chegar ao conhecimento aí das entidades que controlam, que regulam isso daí, você pode perder o bloco, tá? Você pode passar por um processo de recuperação e se você não for capaz de explicar isso muito bem, você pode perder sim esse bloco, tá? E como que é feita essa investigação, esse monitoramento? Pode ser através de denúncia, pode ser através de iniciativa própria das entidades, né, validarem. Vou fiscalizar esse cara aqui. Ela pode, porque ela pode a qualquer momento, de qualquer lugar. Ela pode chegar para você. Você é um sistema autônomo, você tem um bloco ali alocado. E se através de ferramentas internas ela entender que você não está usando aquele bloco da maneira correta, ou está usando fora da região, tem várias maneiras de você... Ela pode vir te questionar, falar assim... Ela fala assim, me justifica de novo aí, teu bloco, por que você está usando ele? Se você não for capaz de demonstrar, não é só falar assim, tô usando para isso. Daí já é outra instância, né? Você vai ter que provar. Aí você tem que demonstrar. Se você conseguir demonstrar, você mantém o bloco. Senão, você vai ser obrigado a retornar ele pro LACNIC, né? Porque não é uma propriedade sua, né? Então, o aluguel de IP, ele começa aí. Não pode... E muita gente, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, ai meu Deus, mas eu preciso do IP. Todos nós precisamos, não é só você não. Por que quem está disposto a ir alugar vai poder ter uma vantagem acima de todos os outros que estão se submetendo à regra ali, uma vantagem econômica sobre todos esses outros aí, e alugar um bloco que, via de regra, ele deveria estar sendo retornado para o RIR ou para o NIR, para ser realocado. Não faz sentido isso, né? É mais ou menos assim, a analogia dizer o seguinte, estamos com escassez de água aqui. Só quem tem muito dinheiro vai beber água. Quem não tem vai morrer de sede. Então, assim, a gente tem que... Nós, como comunidade, né? Porque, como eu estava falando, lá no LACNIC, onde existe esse fórum que estabelece as regras, né? Nós temos que ser o mais justo possível na hora da elaboração das regras, né? E nos atentarmos a
distribuir esses endereços de uma maneira que se aplique igual a todos, e não só baseado no poder econômico da empresa, né? Vamos colocar regras que privilegiem só aqueles que podem pagar mais, né? Sim. Porque senão você concentra muito o mercado, você impede que novas empresas surjam no mercado de internet, que empreendam, que criem coisas novas, que criem novas tecnologias. Você está tolhendo essas novas empresas de existirem na internet. Então, tem que ser um negócio bem balanceado, para o grande e para o pequeno. Entendi. Então, assim, aluguel não pode, esquece, viu, isso. Gente? Esquece, assim. É importante também citar, porque muita gente que está aqui nos assistindo vai falar assim, mas eu alugo um bloco lá de fora e funciona. Funciona mais ou menos, né? O que acontece? Tem muitas Principalmente empresas... de fora, né? Imagino que... Então, o que acontece nesses casos? A pessoa aluga o bloco e ele é um bloco, às vezes, que está registrado numa outra região que não aquilo lá que tem outras regras. Então, dentro dessas outras regras, tem algumas regiões do mundo, felizmente são poucas regiões, do meu conhecimento são 2 só. Das 5 são 2 só que permitem que isso. São essas flexíveis. E uma delas ainda permite mais ou menos, tá? Pode, mas dentro de algumas condições ali. Então, esses blocos são alugados de outras regiões onde existe essa flexibilidade, essa possibilidade, e eles são usados aqui no Brasil, né? Aqui na nossa região. Então, por que pode? Porque estão sujeitos às regras daquele RIR. Só que aí tem outros problemas que vêm junto com isso daí. Um deles é a geolocalização. Então, o IP ele vem lá de uma outra empresa que estava sendo usado num outro país, vai ser usado ali por uma empresa no Brasil, e aí tem muitas plataformas, muitas aplicações que fazem filtros baseados na origem do IP. Aí você tem que ficar atualizando as bases de dados de geolocalização, que são várias. E mesmo que você atualize todas elas, ainda assim não é o suficiente, porque tem empresas que têm suas próprias bases de dados internas ou elas não atualizam. Isso é muito comum, por exemplo, em alguns órgãos de serviço público que às vezes fez uma licitação ali, implantou ali um mecanismo de rede, um firewall e tal, e depois não tem mais atualização daquela base de geolocalização. E às vezes eles fazem filtro de acesso baseado em países e tal. Só um exemplo para ilustrar, mas tem vários outros tipos de empresas que, por não terem uma base de geolocalização atualizada, ela acaba aplicando filtros ou, no melhor das hipóteses, redirecionando o teu usuário para consumir conteúdo de um lugar mais longe ou de uma outra língua, e teu usuário reclama. E aí gera muitos problemas. Então, assim, dá trabalho também você fazer isso, mesmo com blocos IPs de outra região. E eu, particularmente, acho que não vale a pena. Eu não gosto da parte de aluguel, combato bastante isso daí, porque eu considero que é injusto isso, por mais que as pessoas precisem, por mais que existam motivos muito nobres, todos aqueles que estão fazendo o deploy do seu IPv4 muito bem feito, IPv6 e tudo mais, que estão fazendo tudo certinho, eles também estão sofrendo, né? Eu faço lá também, eu sofro, todos nós. Mas é a situação que todos nós estamos sujeitos, e por que um quer parecer mais bonito que o outro? Então vamos tentar trabalhar num sentido de que a gente dependa cada vez menos disso e não estimular um mercado seja de transferência ou até esse de aluguel aí, porque ele não sustenta, não escala. Por mais que você transfira ou alugue blocos, é caro. Para você ter uma ideia, se você for transferir hoje um bloco, míseros 1000 IPs, que é um /22, é pouca coisa, né? Para um provedor de tamanho médio não é tanto IP. Você vai gastar aí cerca de R$200 mil para comprar um bloco /22. Comprar, né, de alguém que esteja disposto. E você tem que achar quem está disposto a transferir, né? Não é tão simples assim, né? Então é custoso isso daí. Aí você vai colocar esses blocos no CGNAT, que custa também uma bela bagatela em dólares ali. Então, assim, tenta depender menos, né? E não fica fazendo isso. Aí você coloca um bloco que você alugou fora aqui da região da América Latina. Aí tem os problemas de localização. Aí teu cliente vai reclamar, vai consumir tempo do teu suporte, vai estar insatisfeito. Então eu não estimulo a fazer isso daí, não. Legal. E aí falando se eu quiser comprar um bloco hoje, V4, né? O que eu encontro no mercado? Quanto que eu vou pagar? Tem um preço? Imagino que o mercado definiu um preço, já que não... Sim.
se você solicitar, não tem um custo, tem um custo administrativo. Mas já que é um recurso escasso, o mercado coloca um preço e dá uma ideia. Só pra... Hoje, por IPv4, a média tá. Ele chegou a bater, em alguns casos, $50 por endereço IP, né? Isso para fazer transferência. Hoje está na casa dos 40 ali, deu uma assentada. Até uma época que o pessoal brincava que o valor do IPv4 estava valorizando mais do que o Bitcoin, né? Imagina, deve ser tipo isso. E hoje deu uma estabilizada aí, mas tem empresas que fazem essa intermediação, né, são chamados brokers, que eles encontram os que estão interessados a se desfazer daqueles blocos e quem está interessado em comprar, e aí intermediam todo esse trâmite e tal, né? São corretores, né, para dizer no nosso português. Tem empresas que são mais sérias nesse cenário, né? Como eu falo, as transferências são necessárias em alguns casos, então se tiver que fazer, que se faça transferência, não faça aluguel. E aí tem algumas empresas que são mais sérias, que fazem esse trabalho, e outras que nem tanto. Por que nem tanto? Porque algumas dessas empresas estimulam e muito o aluguel de endereços IP. E, ao meu ver, isso daí é errado, é um estímulo errado. E vou dizer mais, assim, já tem discussões com pessoas dessas empresas, eles minimizam isso. Mas se você aluga endereços IP, na prática, você está aumentando, está inflacionando o mercado de aluguel e, por consequência, o mercado de transferência também. É tipo um mercado de peça paralela de carro, né? Quem compra acaba incentivando, e às vezes aquela peça é de carro roubado, e aí você vai movimentando outras coisas por trás que você não tem nem noção, né? Você acaba inflacionando esse mercado, porque você gera demanda para ele, para um mercado que, a meu ver, no de aluguel nem deveria existir, né? E, por consequência, ele acaba aumentando também o valor do IP quando você vai fazer uma transferência, que já é algo mais correto dentro das regras. Então, assim, se você ainda está muito dependente do IPv4, você está ajudando a inflacionar esse mercado. E não é legal. Lembra que eu falei que 10 a 20 anos aí, né? Lembra que você vai ter que usar tudo que você tem hoje alocado por esse tempo todo se você não quiser ficar... E, outra coisa. Eu tive no evento do LACNIC em 2019, lá no Panamá, na cidade do Panamá, e conversei com alguns colegas ali, e me disseram uma coisa muito interessante naqueles dias. Né? Falaram assim, daqui 2 anos... Naquela época, o valor do IPv4 para transferência estava na faixa de $25. Mas daqui 2 anos vai dobrar. Mas dito e feito, deu 2 anos de 2019, pode 2021, 2022, bateu $50, 55, depois deu uma caída. E a tendência é continuar aumentando. No mínimo, eu diria dobrar de novo, para ir para perto de uns $100, $80, $100 aí, em um tempo razoavelmente curto. Vai depender da demanda, né? Quanto mais as pessoas continuarem dependentes do IPv4, e outra coisa também, né? No mercado de data center, hospedagem, tem empresas aí que, devido ao grande poder econômico, compraram muitos blocos, até blocos legados, né? Não tiveram muito problema a não ser assinar o cheque ali e pagar. Então, elas têm um estoque grande. E aí você pega uma empresa menor, como é que ela concorre com ela? Um cara desse, né? Então, por isso que as pessoas, desenvolvedores, as pessoas que hospedam conteúdo, têm que estar desde já estimulados a hospedar seus conteúdos sempre em IPv6, para que se reduza, inclusive para essas empresas da área de hosting aí, tem que depender tanto do V4, né? Entendi. E, por exemplo, eu quero comprar um bloco. Eu consigo comprar um 1/16 hoje? Eu consigo comprar fácil? Ou já está mais difícil? Existe /16, mas é de mais disponível. Mas você vai pagar uma bela bagatela aí de mais de $1 milhão. Vou fazer as contas aqui. Quantos /22 tem no /16? Dá mais de $1 milhão. É um dinheirinho bom. São 65 mil IPs, né? Cada 1.000 IPs hoje está na faixa de R$200 mil, vai dar bem mais. Alguns milhões de dólares. Então, é possível sim comprar, mas lembra aquilo que eu falei.
Você precisa justificar. Você tem que ser uma empresa grande para ter o Para ter um barra 16, tem que ser um player grande. Player grande. Isso a gente está vivenciando aqui, acho que a gente pode falar se tiver alguns cases reais para exemplificar isso tudo que a gente falou, mas nós estamos num processo, né, de construção de um data center aqui. Esse data center ele tem um cunho, vamos falar assim, educacional e de showroom. Então a gente vai traz os clientes que têm interesse em conhecer uma solução montada, mas não tem sentido eu ter um data center desse pronto sem também, né, não explorar isso de alguma maneira. Então vão rodar alguns serviços aqui de data center, a gente tem alguns parceiros principalmente, que a gente fez algum tipo de permuta, né? Eu tinha uma demanda de pôr um servidor do meu monitoramento e aí eu precisava contratar um serviço desse parceiro e ele veio para cá, né? Então a gente vai passar em algum momento por isso, né? De precisar adquirir um bloco IP para a gente poder ampliar essa quantidade de serviços aí que a gente pode oferecer dentro do data center. É claro, quando você vai para colocation, alguns serviços um pouco mais camada de infraestrutura mesmo, é um pouco mais tranquilo de você lidar com isso. Agora, você vai vender realmente um software as a service, você vai vender banco de dados, você vai vender qualquer tipo de uma máquina virtual, aí você realmente não tem como fugir disso, né? Hoje, infelizmente. Mas, por exemplo, você tem algum case parecido com esse ou uma sugestão de como que um cenário como esse nosso aqui dá para ser otimizado, como que começa com que range de IP, quantos IPs, o que você... Muito bem. Eu vou te dizer primeiro assim, o que fazer num caso como o seu, que é um caso que se aplica a muitos provedores de internet também pequenos aí que estão começando ou estão indo numa fase inicial. A primeira coisa que vocês têm que fazer aqui, assim que vocês estiverem com tudo para operar, é solicitar um ASN e um bloco IPv6 para o NIC-BR. Então vocês vão se tornar um sistema autônomo. E aí vocês já podem, obviamente, tendo um link de internet contratado, vocês vão, através ali do protocolo BGP, anunciar isso para o mundo, falar, eu tenho aqui esse bloco IPv6 e se alguém quiser me mandar tráfego, me manda aqui através desse meu trânsito aqui. Então você já vai estar apto a operar IPv6. Num primeiro momento, que é o que acontece com a maioria dessas empresas nessa fase inicial, você só vai ter ali um bloco que você contratar com a operadora de quem você contratou o link. Então, às vezes, ele vai te dar ali um /29, um /28 ali, que é uma quantidade bem reduzida de endereços IP, para você fazer o básico ali, né, do IPv4. Né? Mas vai chegar um momento, e não vai demorar muito, que esse bloco não vai ser suficiente. Né? E aí vai chegar um momento que talvez você vai precisar ter um bloco próprio teu. Então, é possível você ter as duas coisas num momento inicial. Um bloco da sua operadora, alocado só para você ali, e o IPv6 seu, que você não vai ter que mudar ele no futuro, você pode ter dois links ali para redundância através de BGP e tal. Tem, por exemplo, case que eu participei, que eu participei desde o início de provedor de internet, que ele foi constituído exatamente assim, ele tinha um bloco da operadora. Na verdade, nesse caso, a operadora alocava IPv6 também e foi colocado tudo ali 100% para os usuários, nos roteadores, na casa do usuário. E ele ficou muito tempo com um bloco /29, que são ali 8 IPs. Depois ele acabou conseguindo receber mais um bloco /29 da operadora. Então, isso permitiu a ele continuar operando ali por um determinado tempo, até ele ter um crescimento, um faturamento um pouco maior que justificasse. Ele tirou um ASN, solicitou lá no NIC-BR, fez todo o processo, já implantou o IPv6 dele e ele ficou na fila de espera. Na época ainda estava um tempo... E aí depois ele recebeu o bloco dele, né? No caso aqui de vocês, ou de empresas mais novas, né? Ficar na fila de espera não vai funcionar. Então, a partir do momento que vocês sentirem a necessidade, olha, eu preciso mesmo do IPv4, porque o que eu tenho aqui do meu provedor já não está sendo mais suficiente, ele não consegue mais me alocar, porque ele também não tem. Aí vocês podem partir para a opção de talvez transferir um bloco. Pode ser um bloco /24, por exemplo, que são 256 IP. Já talvez para a operação aqui que vocês têm já seria suficiente para hospedar bastante coisa. Lembra que eu falei no início? Dá para fazer bastante com pouco. Inclusive na área de hospedagem, dependendo do tipo de aplicação, dá para fazer também. Dá para você, né,
dizendo de uma maneira mais simples, só para ilustrar, você pode ter vários sites, vários serviços atrás de um único IP. Né? As CDNs hoje em dia hospedam milhares de sites, às vezes atrás de um único IPv4. Então, esses seriam os passos iniciais. Né? Você começa ali com o bloco da operadora, quando você sentir realmente a necessidade, já tiver com um faturamento legal desse serviço que te justifica, aí você tenta encontrar alguém que esteja disposto, transfere esse bloco para o teu ASN e continua operando ali, vai fazendo um bom uso. Né? Hoje as operadoras, até mesmo um /24, eu imagino que seja difícil o cara te liberar. Se você pedir um /24, aí dependendo... Ele vai te cobrar uma fortuna. Ou ele vai isso ele vai te cobrar sempre, mas... E isso não é um aluguel? Não é um aluguel, porque naquele caso você não... Então, você está contratando um serviço... Você está fazendo perguntas muito boas, viu? Porque nos fóruns de discussão, né, que a gente te fala muito sobre... Tem pessoas que são favoráveis a aluguel e outras coisas que eu não sou, né? Então a gente debate bastante, estou bem tarimbado nisso daí. Mas, por exemplo... Desculpa... as pessoas falam assim, mas isso é aluguel também. Isso não é aluguel. Isso daí é uma condição essencial para você que até então não é um sistema autônomo, está conectado à internet. Então, o que o provedor está fazendo quando ele te aloca um /29? Comodato. Ele está fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ele está alocando IP para você, cliente final dele, poder se conectar e existir na internet. Quando você aloca para um usuário de banda larga lá na casa dele, um IP público lá, fixo ou não... Então, ele está fazendo isso também. Ele está alocando... o usuário tem que ter um endereço IP para ele existir na internet. Né? Ele não... seja CGNAT, seja IP público. Então, ele está fazendo aquilo que ele justificou para o RIR que ele ia fazer. Eu vou pegar esses IPs para dar para os meus usuários. O que não pode, que aí é a parte que se diferencia aí do aluguel ou não, você é um sistema autônomo. Eu sou outro. Nós dois temos condições de solicitar esses endereços para o NIC-BR ou fazer uma transferência através do NIC-BR diretamente. Eu não preciso que você, ASN, me empreste ou que você me alugue. Se for para alugar, você devolve o NIC-BR e eles alocam para mim, entendeu? Então esse é o caminho correto. Entendi. Por isso que o aluguel não é a mesma coisa de uma alocação que um provedor faz de acordo com a maneira que ele justificou e que é condição sine qua non para que o cliente final, possa se conectar na internet. Entendeu? E tem um custo mais alto porque ele está tirando esses IPs do que ele utilizaria para alocar para mais clientes. Exatamente. Né? Então ele está reservando aquilo para você e aí aquilo, né, ele está mobilizando um negócio que para ele teria outros rendimentos aplicados de outra maneira. Né? Por exemplo, você pega aí um único endereço IP que está na frente de 32 usuários de CGNAT. Quanto que é o teu ticket do teu usuário de banda larga? Vezes 32. Aquilo é quanto você está faturando com o uso de um único endereço IP. A partir do momento que você aloca o endereço IP para um usuário corporativo, o ticket daquele usuário corporativo que vai usar exclusivamente tem que justificar. Então, não pode ser barato hoje em dia, porque se você tornar isso muito fácil e esbanjar e alocar muita coisa, mais às vezes do que o próprio usuário precisa, o próprio cliente precisa, uma hora vai acabar. E aí vão vir novos clientes corporativos para você e falar assim, eu preciso de um /29, que é um bloco modesto. Aí você não tem. Ele falou, então eu vou no teu vizinho contratar link com ele, Sim. porque não posso operar sem o mínimo. E às vezes assim, tem operadoras que têm uma certa reserva ainda e eles até alocam alguns blocos que, a meu ver, que são maiores às vezes do que o necessário. Claro que cada caso é um caso, tem necessidades diferentes, mas esse caso do provedor que eu estava contando aí, 2/29, né, equivalente a /28, sobreviveram por muito tempo, sem maiores problemas, passaram por essa fase, colocaram IPv6 desde o dia 0 e isso permitiu eles a ter um serviço aí que mantivesse os clientes da base, que mantivesse a qualidade do serviço e ele trilhou o caminho natural ali das coisas.
Então, assim, quem não é ASN depende de um ASN para alocar o bloco, dá para fazer bastante coisa com barra 29, com barra 28 ali por bastante tempo, né? Se você hospeda as aplicações, tem redirecionamento de ports que você pode fazer. Você não precisa necessariamente ter um IP público para cada serviço e tal. Dá para você fazer ali um bem bolado. Entendi. Que não tira a qualidade da hospedagem daqueles serviços ali, se você organizar direitinho. E quanto tempo tem demorado uma transferência de bloco? Assim, você falou, né? Vou começar aqui com o que eu tenho da operadora, né? Vou trabalhar um tempo ali, vou precisar de um barra 24. Dando entrada num processo de transferência, quanto tempo esse bloco está disponível? O processo de transferência é bastante rápido. Assim, se você tiver todos os documentos necessários, tanto quem está cedendo o bloco quanto quem está recebendo, iniciar o processo lá junto ao NIC-BR ou LACNIC, e mandar todas as justificativas que eles estão pedindo, em uma semana você consegue transferir isso daí. O processo administrativo ali ele é relativamente rápido. O que acontece muitas vezes é que às vezes as pessoas não mandam todos os documentos que são solicitados ali pela equipe dessas entidades, e aí o processo fica parado, às vezes não é aceito ali um determinado documento que foi solicitado, tem que comprovar a responsabilidade legal ali da empresa, quem assina pela empresa, tem um trâmite burocrático, ele tem que assinar uma carta de transferência também. Hoje em dia, nos tempos mais atuais, o que é uma coisa que facilita e até acelera um pouco esse tempo, é que a assinatura é feita digitalmente. Antigamente você tinha que colocar os documentos no envelope, mandar lá para São Paulo. Correio. Hoje você faz com assinatura eletrônica ou digital, com certificado digital, o que seja. E é rapidinho, assim, eu já vi processo de transferência que demorou uma semana, 10 dias, então é rapidinho, desde que tenha toda a documentação pronta. Correto. Né? Isso que é bom, antes de iniciar o processo de transferência, já verificar todos os documentos, antes os possíveis documentos que vão ser solicitados, e deixar tudo prontinho, porque eles vão solicitando, já vai mandando. E aí, quando culmina esse processo de transferência, eles te dão uma carta, né, que é a carta confirmando a transferência, marcam um dia, eles só refazem o registro na base do RUIS, e aí a partir do momento que aquele bloco está registrado no teu ASN, você pode usar ele, anunciar para a internet, para os teus trânsitos IP. E aí para o cara que está comprando, essa é a hora de pagar. Depois que transfere, ou não? Aí depende do acordo que você fez com ele. Qual que é a sua recomendação para um cara que precisa comprar? Porque... eu acho que o mais razoável, Matheus, se você está ali num acordo comercial para transferência de um bloco, né, que você vai remunerar quem está cedendo, fazer um contrato particular e paga uma parte, um sinal e depois no ato da transferência do bloco, da confirmação do bloco, paga-se o resto ali, né, o valor de mercado daquele bloco. Legal. Perfeito. Tem algum outro ponto que você queria complementar e colocar? Mais algum case? Alguma pergunta? Acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Foi bem legal aqui. Passamos por todos os tópicos aqui. É um assunto que eu tenho conhecimento, tenho muitas dúvidas, né? Eu sempre tive dúvidas. E aí agora ainda com o processo Data Center surgiram mais ainda. Então acho que casou bem aí pra gente ter um bate-papo legal desse mercado, que é um mercado que vai continuar crescendo. E ainda mais você falou, né? O IPv4 ainda vai ficar com a gente aí 20 anos. Então é importante saber como lidar, como comprar, o que pode, o que não pode, como que você pode ser penalizado. Eu acho que aqui a gente cobriu tudo, né? Verdade. Eu vejo que muitas pessoas que estão fazendo, às vezes, coisas que não podem, elas não sabem. Por isso que é importante essa conversa que a gente está tendo aqui, que quem nos assistir vai entender como fazer da maneira certa, né? Não parar de fazer, às vezes, da maneira errada sem saber, né? Eu já peguei muitas pessoas que eu expliquei isso daqui, a pessoa falou, nossa, mas eu não imaginava. Pois é assim que funciona. Então, e lá no fórum de vocês, do fórum de peering, você tem bastante conteúdo sobre isso também? O pessoal discute esse tipo de tema? Ou... É um assunto que a gente discute, sim, dentro, porque é tudo relacionado a provedor de internet, mas não só banda larga, mas tem também a parte de infraestrutura, legal. Data center. Então, são todos assuntos relacionados à governança de internet também. É um grupo de operadores de rede, então são todas as pessoas que sejam técnicos ou gestores técnicos, elas se envolvem, a gente faz live, às vezes no YouTube, para discutir determinados painéis de discussão de determinados assuntos,
para levar. A gente pega pessoas muito boas aí no mercado, aí, colegas nossos aí que são respeitadíssimos no mercado. A gente tem o prazer de conviver com eles, de sentar, tomar uma cerveja, bater papo, e vem as ideias de a gente falar sobre esses assuntos, para levar para as pessoas se inteirarem melhor e poderem operar da maneira correta, da maneira mais eficiente. Até é bom para a gente, por exemplo, quando você é um operador de rede, vamos dizer, numa empresa, num wholesale, numa grande operadora que está vendendo um link para um provedor menor, né? A relação ali entre o cliente e a equipe de suporte, a equipe de NOC, de engenharia, fica melhor, porque ambas as equipes têm um nível técnico um pouco mais avançado, então a conversa ali flui melhor, é mais fácil de você entender as limitações um do outro, de você se colocar no lugar do outro. Então, mais nós disseminamos, né, conhecimento técnico para as pessoas, melhor nosso mercado funciona e fica mais eficiente e tudo mais. Legal, muito bom. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui para as pessoas, né, que trabalham nessa área não só implantar o IPv6 ali onde ainda não existe, né? Convença a gestão da sua empresa, mostre para ela que, talvez se ela não está convencida ainda, os ganhos, inclusive financeiros, que existem de implantar IPv6. A melhor experiência que isso vai trazer, a melhor satisfação que vai trazer para o teu usuário. Quem tem aplicações ou plataformas que são hospedadas aí em vários lugares, ativem o IPv6 para que aquele conteúdo da sua plataforma esteja disponível ali em IPv6 e a gente possa subir mais aí nessa curva de implantação de IPv6, principalmente aqui no Brasil. Faça o que for necessário dentro da empresa, né? Estipule prazos ali, não fique um negócio, vou fazer quando dá tempo, agora estou muito ocupado. Não, isso daí também é importante. Tem às vezes mais importância do que as pessoas dão. Então, para as pessoas poderem se conscientizar melhor, conscientizar a gestão de onde elas trabalham, falar, eu quero desenvolver esse projeto aqui, você me aloca um tempo para eu poder trabalhar nisso daqui, esse aqui vai ser o resultado que a gente vai ter. Existem maneiras de você quantificar, medir isso daí, de qual vai ser o retorno para a empresa de você implantar ali o IPv6, ou às vezes até na área do IPv4, né, você organizar melhor a maneira que os endereços são usados ali dentro da empresa ou para os clientes na banda larga. E fazer as coisas direitinho dentro das regras, viu, gente? Porque conforme o tempo vai passando dentro desse cenário de escassez, os ânimos vão ficando mais acirrados, né? Existem hoje problemas no mundo, não aqui na nossa região, felizmente, mas existem problemas gravíssimos no mundo que afetam um dos rios no mundo, justamente por causa da escassez, e tem brigas legais na casa dos bilhões de dólares. Justamente porque, como o IPv4 tem se valorizado mais, tem sido um problema para que as empresas continuem empreendendo e comercializando seus serviços, já tem lugares no mundo que isso está começando a causar ali litígios muito grandes. Com certeza. E muita gente pode pensar assim, mas é um problema em outro lugar. Não, isso afeta a gente aqui no mundo. O ecossistema é o mesmo, né? Nós temos as nossas particularidades aqui na nossa região da América Latina e Caribe, mas isso afeta a gente. Um problema que aconteça lá pode sim afetar a gente aqui. Com certeza. Imagino que alguém que precisa muito, né, e não consegue porque tem um outro que tem um bloco alocado e não libera, né? E não está usando. Então, isso realmente eu acho que se aqui no Brasil ainda não tem esse tipo de problema, pode acontecer, né? De ter uma briga um pouco mais acirrada em relação a isso, né? Esses IPs mal alocados. Você saber que o outro tem, você tá precisando e não consegue, por causa que o cara tá segurando o negócio ali, né? Mas, bom, muito bom, cara. Acho que aí a gente vai deixar aqui na descrição, o Thiago coloca o link do Brasil Peering Forum, né? Legal. Que aí acho que o pessoal pode entrar lá, conhecer mais o trabalho
e participar ativamente, ajudar, contribuir, enfim, acho que... Eu quero convidar vocês da Trusted Data para colocar conteúdo também pertinente à área de atuação de vocês. Certamente vão ter pessoas que sejam clientes ou parceiros de vocês que podem acessar esses conteúdos e é muito fácil. Qualquer pessoa pode se cadastrar no nosso wiki, pode criar um artigo. Existe até um artigo de como escrever um primeiro artigo lá. Eu ajudo também, viu, gente? Quem tem meu contato aí pode entrar em contato. Eu ajudo a escrever o primeiro artigo, publicar, revisar o que for necessário. E é muito fácil de escrever. Tem um sistema muito simples, parece um editor de texto normal mesmo, não é um formato antigo de wiki. E você pode colocar conteúdo técnico, passo a passo, artigo, discorrer sobre um assunto que você entende muito, um case que você fez, assim, esse aqui tá nosso case, você publica lá e toda vez que alguém... Aí vira uma referência para alguém. Referência, exatamente. Mas um artigo com tudo que alguém que está procurando saber sobre aquele assunto precisa saber. E fica num formato bem amigável de ler. Legal. Não, com certeza. A gente vai entrar lá, vai participar lá. Quero ser um participante ativo dentro do possível, das limitações de tempo, mas a gente quer... Eu gosto muito de escrever sobre os temas que eu conheço mais, né? Da parte de infraestrutura. Então eu tenho já algumas coisas que eu quero... precisa. Então vamos trabalhar junto aí para a gente contribuir para que o mercado fique melhor cada vez mais, né? Bom, então acho que é isso, pessoal. A gente agradece aí a audiência de vocês. A gente vai deixar aqui na descrição o link do fórum, os contatos da rede social do Fernando também, né, o LinkedIn, para que vocês quiserem perguntar alguma coisa dentro do tempo que ele tiver disponível, ele com certeza responde vocês. Com certeza, aí. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de trocar ideia, né? Assim, a gente sempre conhece muita gente que acaba agregando sempre muita gente. Vai trazer um caso legal para contribuir. Né? Pode entrar em contato, tenho muita alegria de conversar sobre esses assuntos. E obrigado mais uma vez pelo convite aí. A gente agradece o seu conversa tempo. Hoje. É isso aí, agradeço o seu tempo, né? De você estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho aí do seu conhecimento e desse case, desse problema que a gente tem vivenciado aí, que é o IP, a escassez do IP, né? Então, valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência. Acompanha a gente no YouTube, né? No canal, nas redes sociais. A gente vai deixar alguns cards aqui com alguns outros podcasts com assuntos bem interessantes, falando sobre o mercado de data center, sobre o mercado de camada de infraestrutura de rede, né? Como que esse mercado tá trabalhando atualmente. Então acompanha a gente aí e até a próxima. Obrigado, pessoal.